Linha de Frente. Olá, eu sou o Rodolfo Marizes, está começando mais um Linha de Frente. Hoje, os nossos convidados aqui, né? Nossa, porque cada um é amigo, já tá uma loucura essa mesa aqui, cara. Um convida um, que convida o outro, e assim nós fazemos uma família nesse Linha de Frente. Ele, Alessandro Negão, sempre comigo aqui, né, Negão? Meu amigo, Delegado Palumbo, sempre comigo aqui também. Você tá gostando, Diego, de estar aqui com a gente, não? Sensacional. Obrigado também. E nós somos maioria nessa mesa aqui, os carecas. 3-2. Magno Curl. Bota de cabelo, né, Paulo? Bota de cabelo aí. Não dá ó. ideia, não. Obrigado, minha direção, por montar essa mesa com 3 carecas. Muito obrigado, viu? Bom, nós vamos começando Linha de Frente de hoje, falando o que foi notícia política no Brasil e também no mundo. Mas nós vamos focar aqui, ó. Se liga só nessa primeira pauta. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, visitará Lula mais uma vez. Como se não bastasse aquela outra última passagem dele aqui, o Lula faz questão de recebê-lo mais uma vez. Desde o início do mandato do petista, será a terceira vez que o líder esquerdista do país vizinho vem ao Brasil. Inicialmente, o encontro está previsto para ocorrer no final de junho, logo após a viagem de Lula para a França. Aliás, Lula vai viajar de novo, né? Ele vai para a França, olha que legal. Talvez a nossa primeira-dama não conheça a Torre Eiffel e ele vai fazer um passeio turístico ali em Paris. Que legal, hein? O petista segue empenhado em conseguir ajuda financeira para a Argentina, que está mergulhado em uma crise. Eu vou começar com você, Negão, porque não é de hoje que a gente lê que a Argentina faz uma parceria financeira ou tenta, né, fazer uma parceria financeira com o Brasil. Mas eu acho que na terceira vai. 1 é bom, 2 é legal e 3, será que vai? Mergulhado é muito plano, assim, pra gente poder dizer, né? Porque tá muito pior, tá afundado, entendeu? A Argentina está aniquilada. E é interessante a soberba do pessoal argentino, que ainda continua nos chamando de macaquito. A gente continua vendo cenas lamentáveis. Alberto Fernandes não diz nada, Lula não diz nada, o pessoal anti-horário não diz nada. E, além de tudo, a gente ainda tem aqui, o que é até uma informação nova, que a Casa da Moeda vai produzir 20 milhões de cédulas, o que vai dar ali mais ou menos ali 1 bilhão e pouco por ano. Aí você imagina, Rodolfo, um país que está quebrado, por que nós vamos fazer negócio com esse país, entendeu? Os argentinos, obviamente, são nossos vizinhos, são nossos irmãos, a gente faz muitos negócios com ele, mas a questão é que quando o Alberto Fernandes vem ao Brasil, ele não vem só tentar fazer negócio com o Brasil, ele vem literalmente pedir para que nós salvemos. Conjuguei certo? Salvemos. Certo. Salvemos. Isso aí. Fiquei até na dúvida. Ele vem pedir que nós salvemos a Argentina. O que é uma coisa meio que absurda. Eu estava pensando enquanto o Negão estava falando aqui, quantos milhões que vai dar isso de 20 cédulas? milhões, a revista Oeste postou recentemente. 20 milhões de cédulas que nós vamos imprimir aqui. Num total de... Por ano serão 1 bilhão. Ô, Palumbo, 1 milhão para a Argentina? 1 bilhão? Não, bilhão. Bilhão? Bilhão. Peraí, me segurem, por favor. Bilhão de cédulas. Me segurem, Diego, obrigado. Por ano vai sair 1 bilhão. Diz que é para baratear, né? Tudo Fazendo bem. aqui. Olha só, aproveita que tem um deputado na mesa, para eu tentar fazer uma... Né, vamos tentar deixar a coisa aqui mais clara para nós e para vocês que estão em casa também, tá? O Brasil passa por uma crise financeira, essa é a grande real. Crise de moradias, crise de saneamento básico, crise de saúde, crise na segurança pública. Por que que a gente está tão acostumado nesse governo petista, nesse governo de esquerda, principalmente, a olhar para o vizinho e tentar resolver o problema do vizinho? Por que que a gente não arruma a nossa própria casa? Por que que a gente não pega esse 1 bilhão e investe aqui nas linhas de metrô, na segurança, na saúde pública, na segurança, na educação? Por que que a gente está tão preocupado? Será que é tão importante os commodities que a gente importa ou exporta da Argentina para a gente fazer esse meio campo, de emprestar dinheiro para eles dessa forma? Lembrando que a Argentina também é um país que deve para a gente. Será que eu estou errado no meu raciocínio, Palumbo, de vir pegar esse 1 bilhão e investir aqui no Brasil? A gente é preocupado com os commodities da Argentina? Não, acho que você está certo. Você, o Negão, está certo. É um povo que, infelizmente, eles não gostam muito do brasileiro. Vamos falar o português claro aqui, sem mimimi.
Eles não gostam da gente. Sem ser xenofóbico também, né? A realidade é essa. Você acha que eles não gostam da gente? Quando a gente está no avião, a aeromoça não fala assim, ó, quando cair a máscara, coloque primeiro em você, depois coloque no vizinho, no pessoa que está do lado. Por que o Lula tem tanto interesse em dar tanto dinheiro para países esquerdistas? O que ele está pensando que ele vai ganhar com isso? Ou o que será que eles vão ganhar com isso? Porque não é possível. Já não basta o exemplo da Venezuela, 6 bilhões e ele quer dar mais empréstimos num país que não vai pagar. Eles não irão nos pagar. Só se pagar cocaína, né? Espero que não, porque, pelo amor de Deus, o Brasil é um país que vive em crise. Aqui na cidade de São Paulo, eu posso levar qualquer um dos senhores aqui, as pessoas reviram lixo para comer na cidade mais rica do país. Reviram lixo. E no centro de São Paulo. Então cuide primeiro do seu povo e depois vamos olhar para o povo ao lado. Rodolfo, só para te ajudar aqui. Claro. A Casa da Moeda Brasileira vai produzir só nesse ano cerca de 20 milhões de cédulas semanalmente, incluindo as novas notas de 2 mil pesos. Aí você imagina o quanto tá ruim um país que tem uma cédula de 2 mil. Dá um pouco mais de 60 reais, né? O que vai gerar 1 bilhão de notas até o fim do ano. Ou seja, a nossa Casa da Moeda vai imprimir 1 bilhão de notas. Então, isso já... o fato de ser um país que tem uma cédula de 2 mil pesos, imagina você... pra gente é mais fácil, pra gente que é mais velho, é mais fácil imaginar. A gente viveu o Cruzeiro, a gente viveu o Cruzado, a gente viveu o URV, entendeu? A URV já tava quase no real ali. Você tem? A gente 43. Peraí, quantos anos você tem? Eu não sei nada disso que você tá falando. Matusalém. Meu Deus do céu, negão, Matusalém aqui. O que tá acontecendo? Agora tem 80 anos. Você se quase que nas cadeiras depois dessa. Eu quase o não vejo negão... penta, quase que eu não Eu sei o que é ir comprar um álbum de figurinhas e levar 1000 cruzeiros. Meu Deus, eu não sei. Eu sei que é jogar bafo. O mais antigo de figurinha é fazer isso Jogar aí. bafo é da minha época. Então, é da nossa, não é da do negão. O negão aqui é uma tusa da... Diego, sobre a Argentina ainda, é só no governo do Lula que a gente vê esse tipo de ideia, de fato, a analogia que o Palumbo fez sobre a máscara de oxigênio, acho que se você nunca pegou um avião, vou explicar, na hora que você entra no avião e o avião vai sair ali, as aeromoças passam ali um código de conduta dentro do avião, caso haja uma despressurização dentro da aeronave. E eu nem travei a língua, hein? Dentro da aeronave. E o que acontece? Eles falam que a máscara de oxigênio tem que ser colocada primeiro em você, para você respirar, para depois você salvar e colocar quem estiver do seu lado, caso essa pessoa precise de ajuda. É mais ou menos o que passa o Brasil. Foi uma analogia, olha, você foi cirúrgico, Palumbo. Por que esse governo específico, ele tem essa mania de colocar o balão de oxigênio nos outros, para depois, se sobrar, nele? Bom, saudações, Rodolfo, meus colegas aqui da mesa e a nossa querida audiência aqui da Jovem Pan. E, Rodolfo, antes de comentar isso que você disse, eu quero só fazer uma sugestão ao presidente Alberto Fernandes. Ele tem que consultar primeiro lá no saque do Jean Jair para saber se o Lula vai estar no Brasil, né? Quando ele vier para cá, porque anda muito difícil encontrar o nosso presidente aqui em solo nacional. Se ele der a sorte, né, de encontrar o Lula aqui na visita, certamente, como nós aqui já concluímos, está vindo para cá com o pires na mão, pedir dinheiro para o Brasil salvar a Argentina dessa crise profunda na qual eles se encontram. A inflação lá chega a 108% e a pobreza a mais de 40%. Ou seja, como o Negão aqui disse, a Argentina está quebrada, está afundada em um lamaçal. E isso que você falou, eu acho que é o ponto fundamental. Não é que o Brasil é um país rico que pode prestar ajuda a um país mais pobre. Isso é até muito comum no mundo, grandes potências ajudarem países mais pobres com a sua infraestrutura em contratos no qual os dois levam alguma vantagem. O Brasil, eu vou fazer uma analogia aqui também, pegando o gancho do Palumbo. Mas tem que ser igual a dele ali. Olha só, o Brasil é aquele cara assim, tem uma família muito pobre em que ninguém tem carro. E o Brasil é o cara que tem uma bicicleta. É isso. Então, nós não temos condição alguma de ajudar a infraestrutura da Argentina nem de nenhum outro país. O Brasil é um país em que 50% das pessoas não tem ainda água tratada, não tem coleta de esgoto nas suas casas. Tem uma fossa a céu aberto que passa ali bem na porta de casa. É um país em que 5 mil crianças morrem por ano de doenças básicas como diarreia,
de doenças ligadas à falta de higienização adequada de alimentos. Então, que condição um país que não fez a lição de casa ainda, que não cuidou do próprio quintal, tem de emprestar dinheiro para outros países? É claro que isso é mais um passo do Lula na escalada que ele está fazendo no fim da sua carreira política para se sagrar como a grande liderança de esquerda dessa era. Ele quer ser lembrado como Hugo Chávez dessa era. E isso, infelizmente, não favorece em nada o povo brasileiro que paga essa conta tão alta. Olha, você foi muito bem também na sua analogia, Obrigado. tá? E eu era esses caras que só tinha bicicleta. Eu era um desses caras que só tinha bicicleta, não tinha carro. O Magno Curl. Eu falo bem, eu gosto desse curl. Alemão perfeito. É alemão perfeito, você viu, né? Minhas aulas de alemão, tá ótimo. Mentira, gente, eu não faço aula de alemão. Mas, ó, você acha que nós estamos ventilando aqui problemas que seriam problemas regionais? Por exemplo, quando a gente fala do saneamento básico, muita gente não liga isso ao executivo, liga isso ao governo, né? Ou às prefeituras e subprefeituras. Não é correto a gente começar a numerar os problemas do Brasil e falar que o Brasil tem que olhar para dentro, principalmente pelo seu executivo, para depois a gente pensar lá fora, porque se a gente pegar, por exemplo, outros cientistas políticos, comentaristas políticos, eles vão falar, cara, vocês estão vivendo um nevaneio, porque o que vocês estão falando não é problema do executivo, é um problema governamental do governo de cada região. Ou seja, vocês estão falando do saneamento de São Paulo, pô, o problema é do Tarcísio, cara, não é do executivo. Mas, se o executivo tem 1 bilhão para emprestar para a Argentina, por que não subsidia isso para os outros estados, então, e para cada um cuidar dos seus problemas? Faz sentido? Faz sentido, Rodolfo. E acho que tem um agravante ainda maior recentemente. Nós tivemos, não faz 2 meses, o governo federal tentando interferir com o marco do saneamento. Foi o Congresso Nacional que resistiu, que empurrou de volta o governo federal, que tentava fazer mudanças ruins para o marco, que diminuiria a possibilidade de investimento privado, que é o que está capitaneando o investimento no Brasil nesse setor, com regras mudadas por encomenda, por decreto, para modificar o marco do saneamento. Então, nesse ponto, o governo federal tem toda a responsabilidade, teve responsabilidade para harmonizar as regras, para trazer mais investimentos para o setor do saneamento e agora tem responsabilidade porque tenta modificar as regras para fazer com que as estatais sobrevivam. Ora, se as estatais não têm condição de investir, não têm condição de universalizar o serviço do setor, que como a gente discutiu aqui, causa não só doenças, mas faz com que as crianças tenham, por exemplo, um pior desempenho escolar em localidades onde não há saneamento básico. As crianças têm dificuldade em ir à escola, então é um assunto primordial. Então o governo tem toda a responsabilidade, como tem responsabilidade nas relações exteriores. Nós podemos colaborar com os nossos vizinhos. O Brasil faz parte de um bloco comercial com a Argentina. Nós poderíamos chamar a Argentina, nós poderíamos chamar o Paraguai para fazer negócio com o Brasil. Nós poderíamos vender nossos produtos, comprar os seus produtos. Beleza, é para isso que o Mercosul foi idealizado há mais de 30 anos. Mas nós não queremos fazer comércio. Nós não queremos enriquecer junto com os nossos vizinhos. Nós queremos fazer o tratado político. Dá aqui, eu te dou ali, vem cá, a gente tira foto. O Brasil não precisa disso. O Brasil precisa fazer negócios com seus vizinhos. Nós precisamos fazer o intercâmbio internacional através do que a gente compra e do que a gente vende. O Brasil vive com uma síndrome de Madre Teresa. Tenta ajudar os outros, se esquecendo do que já acontece aqui no nosso quintal. Nós temos problemas nas nossas capitais. Nós não precisamos ir negociar o conflito entre Rússia e Ucrânia. Nós não precisamos nos meter nos problemas políticos da Argentina. Nós podemos simplesmente jogar bem nas regras que nós mesmos concordamos, fazer a integração regional por meio do bloco de integração regional, o Mercosul. Perfeito. Ó, e para você que tá em casa, eu vou revelar um segredo aqui, tá? Um programa não se faz sozinho, tá? Eu preciso desses comentaristas aqui, eu preciso de toda essa técnica, dessa produção, do meu diretor, do Edu, que tá me dirigindo, e principalmente de companheiros e amigos que estão aqui. Eu vou mostrar uma coisa, dessa cola aqui, negão. Enquanto o Magno falava, não sei se dá pra dar um close aqui nisso aqui. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é a ajuda de alguém. Não sei se dá pra dar um close, não vão dar. Vão dar. Ah, não vai dar. É um garrancho
Tá aqui, ó, meus dentes estão brancos, obrigado, meu dentista. Ó, isso aqui é um garranchinho, mas eu vou ler pra vocês aqui daqui, tá? Mano, de onde você tirou esse empréstimo de 1 bilhão? Eu falei pra vocês aqui que o Brasil ia emprestar 1 bilhão, tá? Por quê? Porque eu já estou à frente do nosso tempo. Se tratando de BNDES Brasil, 1 bilhãozinho não é nada. Aí eu fiz uma cara de, what? Tipo, quem é que tá... Meu inglês, rasguei no inglês agora, a conta já foi hoje. Muitas línguas. Eu falei, muitas línguas aqui nesse linha de frente. Aí eu falei assim, não entendi, negão. Ele, nós vamos imprimir e não emprestar. Aí que ele se engana. Porque nós não só vamos imprimir, como nós também vamos emprestar. Mesmo que isso ainda não esteja papiloscopar, não, escrito, como é que é o nome? Quando vai escrever e você vai sancionar, não é sancionar também. Mesmo que isso não esteja no papel, rascunhado, assinado por alguém, nós sabemos da boa vontade do nosso governo, principalmente do nosso executivo, em emprestar o nosso dinheiro, que é do nosso bolso, para outros países vizinhos aqui, principalmente países que são peritos em não devolver o que é nosso. Olha só. Tem um ponto importante. Quando havia, há uns 4 anos atrás, uma discussão a respeito de privatizar a Casa da Moeda do Brasil, a esquerda no parlamento foi à tribuna dizer que fabricar a sua própria moeda era uma questão de honra, ou de soberania nacional. Como nós poderíamos abrir mão de fabricar a nossa própria moeda, os nossos passaportes e entregar para os capitalistas internacionais, para a Inglaterra imprimir o nosso direito, o dinheiro. E o que a gente está fazendo agora? Nós estamos ajudando os nossos vizinhos. Parece que só imprimir dinheiro não tem nada a ver. O Brasil parece um país rico, né? Cheio de dinheiro para sair distribuindo. Mas ele só ajuda os iguais, né? Só os de esquerda. É impressionante. É a lei do dividir, devolver, né? E não vão devolver esse dinheiro. O mais louco é o seguinte, a Venezuela é um país pobre, todo mundo sabe disso. Mas ela tem China e Rússia fazendo negócio com ela. Aí eu te pergunto, China e Rússia estão devendo para a Venezuela? Não. Olha, eles fazem negócio com ela e ela paga. Eu quero muito que você fale sobre a Venezuela numa outra pauta, que nós vamos falar sobre a Venezuela. Eu quero que você dê essa aula sobre a Venezuela. Tá bom, negão? Porque antes disso, nós vamos continuar meio que nesse assunto, porque Brasília deve receber não só mas 3 ditadores. Olha que legal. Está marcado para o dia 29 de junho a 2 de julho, o 26º encontro do Foro de São Paulo. Alguém pode bater palmas aqui para mim, por favor? Não batam, Tem alguma coisa errada aí, porque o pessoal de esquerda falou que isso é teoria da conspiração. Pois é, mas agora... Isso é gente maluca que fala isso. Pois é, mas agora é notícia, tá? Se você acha que isso tinha ficado no passado, levemente você se enganou. Porque o evento terá a presença de presidentes da Nicarágua, de Daniel Ortega, de Cuba, de Miguel Díaz-Canel e da Venezuela. Adivinha de quem? De Nicolás Maduro, que recentemente esteve no Brasil e se reuniu com Lula. O petista, inclusive, foi convidado para a reunião do Foro de São Paulo e deve comparecer. Com certeza, né? Um hotel 5 estrelas, aquelas polpas de... Batendo Meu em Deus jornalista. do céu. Olha, eu tenho que continuar lendo, porque eu fico engasgado com essa notícia. Além dele, representantes do PDT, PCdoB, PCB, PSB e PT também foram chamados. Palumbo, eu não consigo começar uma pauta dessa sem te chamar primeiro, cara. Peço até... Desculpa aos meus colegas aqui, eu tinha uma outra ordem para chamar vocês, mas eu vou dar o mesmo tempo de fala para todo mundo. É absurdo. Eu imagino como que você recebe essa notícia lá dentro do parlamento. Com indignação, né? Mas já era esperado isso vindo de Luiz Inácio. Vai receber aqui um ditador que persegue cristão, persegue padres, pastores... Homossexuais. Negros. Exatamente, negros. E aí a gente vê a esquerda calada. Eles só defendem aquilo que interessa para eles. Eles escolhem as pautas. Se for alguém de direita, eles vão lá e cacetam. Se for alguém de esquerda, eles se calam. Receber esse bando, é bando mesmo, bando de ditadores aqui no Brasil, isso é uma vergonha mundial, na minha opinião. O Maduro, acusado de enviar mais de 200 toneladas de cocaína, e eu combati o crime na linha de frente, eu sei o tanto que faz mal as drogas, e aí ele recebe aqui com todas as pompas, fala que é narrativo. O que será que ele vai falar
de Daniel Ortega. O que será que ele vai falar? Qual vai ser a defesa de Luiz Inácio? Vamos aguardar e quem estiver vivo verá. Diego, quem não conhece a história está sucumbido ao fracasso. Já dizia o nobre escritor Herbert Chambers. É esse mesmo. Quem não conhece a história está sucumbindo ao fracasso, e aí, normalmente é isso. Então eu faço um apelo para você, você é de esquerda e está nos assistindo? Ok. Vai no seu celular daqui a pouquinho e aí pesquisa. Vai aí nesse site de pesquisa e pesquisa, por favor, quem são essas pessoas que estão chegando no Brasil, esses 3 esquerdistas que estão chegando no Brasil. Vê o que eles fazem com o povo deles, na região onde eles moram, onde eles são ditadores lá. Por favor. Você citou um filósofo, Rodolfo, eu vou citar outro que dizia no processo eleitoral brasileiro há alguns anos que pior do que tá não fica. Esse é brabo. É incrível, é incrível como o Lula e o PT e a esquerda de modo geral aposta na memória curta do brasileiro. É que hoje, felizmente, nós temos a internet, nós temos muitos meios de buscar informação. Mas vamos lá. Maduro, alguns dias esteve no Brasil e uma rejeição gigantesca tomou conta. Lula foi criticado até mesmo por seus aliados. Na época da eleição, da campanha, o TSE pediu que o PL retirasse do ar uma peça publicitária que associava o presidente Lula justamente a Nicolás Maduro e a Daniel Ortega. E agora, é incrível que a decisão do TSE falava exatamente que não havia comprovação dos laços de amizade que eram citados na peça publicitária do PL. E olha só o que nós estamos vendo agora. O Lula, mais uma vez, recebendo em menos de um mês Nicolás Maduro, recebendo Daniel Ortega, como foi bem dito aqui, ditadores, assassinos do seu próprio povo, esses sim, genocidas, porque a forma de governo desses ditadores culminam na morte do seu próprio povo. E eu quero ver, como o Palumbo aqui levantou, eu quero ver as manifestações da ministra da Mulher, eu quero ver manifestações do ministro dos Direitos Humanos, Dr. Silvio Almeida, que inclusive na última visita do Maduro aqui se manteve calado. Enquanto o Maduro estava no Brasil, o Twitter do Silvio Almeida, você não via nem mosquito por lá. E é isso, é uma grande hipocrisia da esquerda de modo geral, que prega a democracia na rede social, que prega a democracia na sua propaganda, mas na hora de fazer política mesmo, prefere se aliar a ditadores do que a democratas. Magno, eu vou pegar o raciocínio tão nobre do Diego aqui para falar que o Silvio Almeida, ele deveria fazer um manifesto, deveria se manifestar de alguma forma, já que ele é dos direitos humanos, ministro dos direitos humanos, e a gente não está ventilando uma falsa notícia aqui, não é uma fake news de que Nicolás Maduro é um ditador. Como que nós encaramos a visita dele, não só dele, mas de outros 2 ditadores também? Será que não tem o Silvio? Será que o Silvio Almeida, acorda, por favor. Você tem que se manifestar. Ou eu tô biruta aqui? Deve ser um momento muito complicado para os verdadeiros defensores dos direitos humanos. Imagino que alguns deles apoiam esse governo, ver o que aconteceu em Brasília nas últimas semanas com a visita de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro viola direitos humanos repetidamente na Venezuela. Isso não sou eu que estou dizendo, não é o pessoal do Linha de Frente que está dizendo, não é a emissora que está dizendo, a ONU diz isso. Há um reporte, há uma pesquisa comandada pela ala de direitos humanos da ONU que colocam em milhões o número de venezuelanos afetados pelo chavismo. 7 milhões deixaram as suas casas, deixaram o seu trabalho e foram buscar a vida em outro lugar. É gravíssimo. Imagino ser um constrangimento para os verdadeiros defensores dos direitos humanos ver o que Lula fez com Maduro, não só o recebendo com muita pompa em Brasília, mas o defendendo publicamente perante a imprensa brasileira, que inclusive acabou por ser agredida por um dos seus seguranças. A esquerda precisa tomar uma decisão. Ou ela é alternativa ao autoritarismo, como dizia até a eleição passada, ou ela é parceira de autoritários. Não há possibilidade de se dizer uma coisa estando na oposição, se colocar como o bastião anti-autoritarismo e depois receber em seu palácio Nicolás Maduro.
é você se misturar depois com representantes dos governos de Venezuela, Nicarágua e Cuba. Se você quer educar o Brasil a respeito do autoritarismo, se você quer pregar os males do autoritarismo, você precisa agir contra o autoritarismo e não pode se misturar com governos notadamente autoritários, como acontecerá no Foro de São Paulo e como Lula tem conduzido sua política internacional aqui no Brasil. Perfeito, Negão. Olha só, são dois raciocínios aqui, tá? Eu vou tentar ser o mais claro possível, porque, como bem disse o Palumbo, o Nicolás Maduro, ele é procurado nos Estados Unidos por conta de um contrabando. Envio de 200 toneladas de cocaína. Isso comprovado, ok? Exatamente. Ok, só que logo depois disso, que foi em 2019, se eu não me engano, salvo engano, o Biden esteve nos Estados Unidos, esteve na Venezuela. Olha só onde eu quero chegar com isso, tá? Porque nós sabemos que a Venezuela é um país pobre, mas com uma potência de riqueza gigantesca por causa dos seus poços de petróleo. A sua produção de petróleo deveria ser a mais top do mundo. Se não a primeira, assim, para falar que a Venezuela é rica em petróleo. Mas é um país que está à mercê da miséria, ok? O Biden foi lá. Sabendo disso, o Biden, esquerdista, ele foi lá tentar fazer uma aliança com esse tipo de commodities, com qualquer outro tipo de coisa que a Venezuela possa produzir. E o que nós estamos vendo aqui é que, tipo, não interessa o que o cara fez, o cara tá matando pessoas lá, se lá as pessoas estão comendo lixo, não tem problema nenhum. Mas aí no Brasil, a gente coloca o povo que votou no PT falando o quê? Nós agora vamos ter um país que agora vai ser digno, agora nós teremos um salário, agora todo mundo vai ganhar dinheiro, agora o pobre vai ter oportunidade, Nós escutamos isso o tempo inteiro, Negão. Nós escutamos isso o tempo inteiro, ok? Só que quando vem um ditador do outro lado do mundo, lá da Venezuela, do outro lado do mundo, é bem próximo, inclusive, vem da Venezuela pra cá, o erro desse cara, o que ele faz, não interessa. E lá as pessoas vivem pior do que as pessoas do Brasil. Será que o Lula está sendo semelhante ao Biden, dando a mão pra Venezuela? Não. Esse é o meu raciocínio. Não. Primeiro porque o Biden só estendeu... Não, na verdade, o Biden não estendeu a mão. Na verdade, o Biden foi trocar ideia com a Venezuela porque azedou o pé do frango pro lado dele com a briga lá entre Rússia e Ucrânia, né? Então, quando ele viu que a coisa ia ficar feia ali, ele logo já mirou no Nicolás Maduro e fez vista grossa, já que ele estava de olho no petróleo do Nicolás Maduro. Já o Lula já é o contrário. Já o Lula já é um caso de amor mesmo, já é um caso de amizade. Não tem nada a ver com o Brasil. Não, e não tem nada a ver com Brasil e Venezuela. Eu gosto de deixar isso muito claro. Miguel Dias, Daniel Ortega, Maduro, não é Cuba, não é Venezuela, não é Nicarágua. É Lula mais o seu amigo Daniel Ortega, Lula mais o seu amigo Nicolás Maduro. Falou do Chaves, Nicolás Maduro. E é Lula com seu amigo Miguel Dias, entendeu? O Foro de São Paulo é engraçado, porque, assim, até outro dia, o Foro de São Paulo era coisa de terraplanista. O Foro de São Paulo era tratado como uma coisa absurda, não, porque esses bolsonaristas malucos, certo, filhos de Olavo de Carvalho, estão falando de Foro de São Paulo. Eu tô pensando agora, quem Olavo de Carvalho vendo essa cena aí, rachando o bico. Entendeu? De onde ele estiver, ele tá dando muita risada agora e apontando o dedo, igual aquele meme do Leonardo DiCaprio, apontando o dedo e falar, olha lá, ó, eu falei e aconteceu, entendeu? Nada mais justo do que Lula receber Nicolás Maduro, receber todo o Foro de São Paulo a portas abertas, certo? Mostrar a todo mundo que a teoria da conspiração não é teoria, é uma certeza no final das contas. E tudo que você está vendo de acontecer de ruim aqui na América Central, descendo para a América Latina, nasce a semente dessa terra podre, nasce do Foro de São Paulo. Ali é todo mundo junto e misturado. É sempre bom deixar isso claro, porque provavelmente o Lula vai dizer assim, os brasileiros têm um preconceito com a Venezuela, como ele já fez antes. Os brasileiros têm um preconceito com a Nicarágua. Os brasileiros têm um preconceito com Cuba. Não, nós não temos preconceitos. Muito pelo contrário, nós somos irmãos. Certo? Nada contra o povo, né? Mas a questão, você quer dizer, né? Exatamente, a questão é a seguinte, a gente não pode sustentar esses países, muito menos a gente vê aqui na nossa casa,
na nossa casa, uma reunião tão nefasta quanto o Foro de São Paulo, que a partir de agora vai ser tratado como uma reunião para receber líderes da América Latina. Vai ser assim que ela vai ser tratada, porque até outro dia não existia. Era assim que a mídia vendia. Vendia como se eu fosse doido, como se o Olavo de Carvalho fosse doido, ou qualquer um que falasse a palavra Foro de São Paulo, olha lá, um bando de doido, ó. Terraplanista e o caramba, entendeu? Exatamente. E já que nós estamos falando, começamos a falar da Venezuela aqui, olha só, o presidente Lula e o ditador venezuelano, Nicolás Maduro, assinaram um acordo de troca de informações sigilosas entre os serviços de inteligência dos dois países. Os dois divulgaram uma declaração conjunta e listaram uma série de metas no restabelecimento das relações diplomáticas entre o Brasil e a Venezuela. Gente, vou começar com você, vou começar nessa ponta agora, Magno, porque ainda assim é carona no que o Negão falou. Não é a Venezuela e o Brasil. Eu comecei a entender isso agora com essa explicação, porque às vezes pra mim, eu não sei pra você em casa, às vezes a política, pra eu entender algumas coisas, ela tem que ser desenhada, você entendeu? E assim, quando a gente começa a falar de política e vem com muitos jargões políticos, a gente não consegue entender nada. Então, às vezes tem que desenhar pra mim, como o Negão acabou de fazer agora. Desenhou. A relação que a gente está estabelecendo aqui não é entre a relação diplomática entre Brasil e Venezuela. O que a gente vê é uma aliança entre Lula e Nicolás Maduro. Isso prejudica o Brasil e que ponto? Essa é a pergunta. Rodolfo, não é a população da Venezuela e a população brasileira, não é um caso entre Brasil e Venezuela, é um caso entre um poder, um político e outro político. Não se trata também de relações internacionais. É possível fazer relações internacionais com países autoritários. O Brasil precisa conversar com países que têm líderes autoritários, que não são democracias plenas. Isso é normal. Acontece nesse governo, aconteceu no governo passado e em todos os governos que o antecederam. Mas o que está acontecendo aqui não tem nada a ver com isso. O que tem a ver aqui é um presidente, o Lula, chancelando um regime notadamente autoritário. Não se trata de preconceito com a Venezuela e os venezuelanos. Pelo contrário, são eles que estão sofrendo mais com esse tipo de política. Quem sofre com o chavismo são muito mais os 7 milhões de venezuelanos que precisaram deixar suas casas e seus trabalhos do que os brasileiros que precisaram acolher ao redor de 300 mil venezuelanos para o Brasil. Para a gente, esse não é o problema maior. O problema maior é sermos vizinhos de um regime ditatorial que não só não é visto como um regime ditatorial, mas também é recebido com toda a pompa e circunstância, com toda a honra, pelo presidente do Brasil. Um presidente que fez campanha nos últimos 4 anos como o último bastião da democracia. Olha, ou você é o último bastião da democracia, ou você é o líder nacional contra o autoritarismo, ou você é amigo de um ditador. As coisas não podem ir juntas ao mesmo tempo. Olha só, no TP que eu acabei de ler, estava assim. O presidente Lula e o ditador venezuelano Nicolás Maduro assinaram um acordo de troca de informações sigilosas. Pronto. Minha cabeça deu um nó já, tá, Diego? Eu vou chegar lá. Vamos trocar informações sigilosas? Escreve alguma coisa no seu papel. É isso, tá? Eu sei que na televisão o tempo é dinheiro. Vamos trocar essa informação aqui. Não vai falar não, né? Não vou falar não. Beleza? Beleza. Tem nexo o que a gente acabou de fazer pra você que tá em casa? Não tem nexo nenhum o que eles acabaram de fazer, porque o acordo não quer dizer nada. O acordo chega lá, ó. Um dos itens do acordo trata-se sobre a necessidade de aumentar a articulação dos órgãos de inteligência e fortalecer as redes de informação dos dois países. Ou seja, é uma coisa sem pé na cabeça. Querem combater o quê? Não tem nada com nada. Não tem nada com nada essa informação. O Lula é uma brincadeira. Sabe o que ele quer fazer? Diego, a pergunta é pra você. A explanação é pra você. Ele quer simplesmente dar um motivo pra trazer o Maduro pra cá e tá numa nice com ele.
Perfeito, Rodolfo, perfeito. Você foi no ponto. Só que eu acho que não é bem uma coisa sem pé nem cabeça. Eu acho que é um sinal claro de aliança do Lula ao regime ditatorial venezuelano. Novamente, não ao povo venezuelano, à Venezuela. Não, eu digo a notícia, não tem pé nem cabeça, porque não faz sentido. Agora, é uma coisa muito importante que aqui nós ainda, enfim, mesmo sendo uma democracia sob risco, nós ainda vivemos numa democracia. Mas em regimes ditatoriais, informações como as que podem ser trocadas com a Venezuela servem ao líder venezuelano, ao ditador venezuelano, para que ele persiga pessoas, persiga opositores políticos. Ora, nós temos na Venezuela, salvo engano, no que vem, eleições. E o principal opositor de Nicolás Maduro não pode entrar no país, não pode começar sua campanha, porque se ele entra no país, assim como outros 7 mil opositores aproximadamente, ele vai ser morto. Então, você passar informações sigilosas brasileiras, se é que é o caso desse acordo, para um regime como a Venezuela, é extremamente perigoso, porque você pode estar passando nessas informações as informações de críticos do regime. E não é incomum que ditaduras, como é o caso da Venezuela, infiltrem pessoas e deem um jeito de acabar com os seus opositores de uma forma ou de outra. Eles não respeitam a soberania nacional, eles não respeitam o limite do país, o território, nada disso. O grande objetivo de um regime ditatorial é se manter no poder justamente eliminando todos os seus adversários. Então, não é uma coisa desproposital, e inclusive uma coisa muito perigosa para o Brasil. E eu sei que a gente vai entrar nessa pauta daqui a pouco, mas isso que o Lula fez, esse acordo com a Venezuela, configura crime de responsabilidade. E nós sabemos bem o que o crime de responsabilidade leva, evidentemente, ao processo de impeachment. Olha, hoje na Venezuela, o número atual são de 240 pessoas, são presos políticos lá, você entendeu? É um absurdo, é de fato um absurdo. Palumbo, eu entendi agora a notícia aqui, eu raciocinei melhor aqui. Eu acho que os dois, eles vão trocar informações sigilosas sobre viagem. Não é sobre seus países. Pode ser. É sobre viagem. Eu que não entendi. Vai pintar o cargo da Janja, então. Eu que fui inocente. Dá licença, só de eu também fazer uma pergunta pro Palumbo. Sim. Brasil e Venezuela vão trocar informações sigilosas, certo? Claro. A gente pode esperar que os venezuelanos vão dar informações que ajudem a combater o tráfico? Exatamente, é isso que eu ia falar, esse ponto que eu ia falar. Essas 200 toneladas, de 200 a 300 toneladas que Nicolás Maduro é acusado de enviar para os Estados Unidos, elas passam pelo Brasil. E aí funciona mais ou menos o seguinte, me passa as suas informações aí. E o Brasil, pelo que a gente está entendendo aqui, vai entregar tudo de mão beijada. E você acha que o Nicolás Maduro vai entregar? Claro que não. É óbvio que não. Os opositores dele não podem entrar no país. O Juan Guaidó não pode entrar. Ele está exilado em Washington, salvo engano. Ele não pode entrar. Ele não pode entrar no país de origem dele. Nós tivemos uma reunião, inclusive ele participou e ele relatou ali coisas horríveis. Coisas horríveis. Então, é um país que maltrata seu povo, comete tortura, tráfico de drogas, terrorismo e está sendo abraçado por aquele que venceu falando de paz e amor, mas que no fundo abraça o ódio. Então não dá para entender. Não dá para entender o que ele pretende com isso. Quais são que tipo de informação que eles vão trocar, negão? Eu já vou pegar carona aqui e a gente entende o que ele quer, né? Isso aí não passa de colocar em toda a América do Sul a ideologia deles. Agora, o Palumbo, você falou um negócio que eu vou passar pro negão já, a palavra é a explanação, tá, negão? Não vou nem te perguntar nada, só vou te colocar na situação aqui, 200 toneladas de droga passaram pelo Brasil, imagino que não passa, então, diariamente. Será que o Nicolás Maduro, de fato, vai falar assim, o Brasil não produz cocaína. O Brasil não produz cocaína? O Brasil não produz cocaína. E boa parte dela vem da Venezuela. A pasta base vem da Venezuela? Exatamente. Agora, peraí, que agora a gente vai entrar no... aqui nós não estamos no flagrante, tá? Mas tá tudo bem. O Brasil não... Vagabundos! Sabe que bandido bom é bandido preso, é Colômbia, é Bolívia. Vamos lá, calma. Vamos lá. E são distribuídas pelos Então, pera um pouquinho, porque agora a informação chegou pro pessoal que tá em casa, a gente tá falando de Venezuela, de informações. O Brasil não produz a cocaína. A pasta base que vem de país de fora, é isso? Exatamente. E um deles, Venezuela. Exatamente. E por onde você acha que entrou essas 200 toneladas? Fronteiras? Fronteiras que vai pelo Brasil, vai para os portos, Estados Unidos. E aí, o pai do amor abraça o pai da ditadura. E acho que a gente tem que engolir isso quando a gente fala que a gente contraria, ele parece criança que não pode ser contrariada. Não, é narrativa, isso não existe.
Lula, nós não estamos há 20 anos atrás, hoje tem o celular, Lula. Nós conseguimos saber, tudo que você fala fica registrado aqui. Ele parece que ele está alienado. Vamos viajar com a Janja, eterna lua de mel. Vamos para onde agora, Janja? Paris. Vamos para Paris. Vamos para Roma visitar o Coliseu e assim vai. E o dinheiro indo embora. A gente acha, tá precisando de dinheiro? A gente acha alguma conversa para ter lá. Vamos lá, Negão. Palavra é sua. Palavra é sua, Negão, sobre esse assunto. Outra coisa que eles podem trocar de informações também são justamente as pessoas que estão fugindo do regime de Nicolás Maduro. Eu sei que eu sou chato, mas eu vou pesar nisso em toda vez que eu tiver um microfone para falar. A cidade que mais recebeu venezuelano foi justamente a cidade de Curitiba, aquela que até outro dia estava sendo chamada de criadouro de fascista. Para você ver como é a ironia, né? O pessoal anti-horário adora falar mal de Curitiba, mas ninguém abraçou o seu venezuelano que veio morrendo de fome ao Brasil. Talvez também essa troca de informações esteja nisso. Porque, por exemplo, o venezuelano que veio fugido da Venezuela para o Brasil quando era o Jair Bolsonaro como presidente, ele veio tranquilo. Ele veio sossegado, ele sabia que o Bolsonaro não ia pegar ele e devolver. Agora, o venezuelano que veio fugido para o Brasil, que se livrou da fome, que fala que, como eu sempre digo, meu amigo, para você olhar para o Brasil e falar é lá que está a minha salvação, é porque a sua situação está muito ruim. Entendeu? Para você poder olhar para cá e falar, pô, é ali que eu vou me salvar, é porque a coisa tá feia. E agora, esse venezuelano tá morrendo de fome, porque se esse venezuelano que veio fugindo, ele sabe, ele tem alguma pendenga com o governo venezuelano, ele agora tá morrendo de medo dele ser mandado de volta. Como a gente já viu no passado, no primeiro e no segundo do governo Lula, a gente teve os cubanos que tiveram que voltar e tal, foram deportados. Então, talvez essa troca também de segredos esteja em cima disso também, essa cooperação, né? Cooperação para ficar melhor a Venezuela e o Brasil? Nada. Agora, cooperação para deixar melhor Lula e Maduro, tudo. É isso. Entendeu? Bom, senhores, olha só. Agora nós vamos entrar num assunto que foi notícia essa semana aqui, porque deu muito pano pra manga. Eu vou colocar vocês em casa a par dessa situação, tá? Prestem atenção aqui, meus colegas de bancada, porque na mesa tem um coautor desse requerimento. Deputados do MDB, União Brasil e PSD, que fazem parte da base aliada do governo, assinaram um novo pedido de impeachment contra o presidente Lula, protocolado na Câmara dos Deputados. Os partidos somam 8 ministérios na esplanada do governo. Pelo MDB, assinaram o pedido de afastamento de Lula os deputados Delegado Palumbo, que está aqui do nosso lado, e Tiago Flores. Pelo PSD, o deputado Sargento Farrur. E pela União Brasil, o deputado Rodrigo Valadares. Ao todo, 48 deputados assinaram o pedido de impeachment. Olha só, nós chegamos em um estado aqui no Brasil onde em 6 meses nunca se viu tamanha desordem de um governo, principalmente do governo Lula, porque no primeiro ano de mandato do governo Lula foi um casamento. E cientistas políticos nos ensinam que o primeiro ano de governo de um presidente, de mandato de um presidente, é um ano do casamento. É mil maravilhas. Tudo é amor no primeiro ano. Nós estamos justamente há 6 meses do primeiro ano do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o que nós estamos vendo agora, o que nós vamos noticiar, nós não esperávamos como cidadãos, nem aqueles que votaram contra, muito menos aqueles que votaram a favor, ser noticiado nesse momento. Um pedido de impeachment. E nós vamos saber mais agora com o delegado Palumbo, que é um dos coautores desse impeachment. Delegado Palumbo, meu amigo, Mário Palumbo, como que vocês chegaram, não só nessas assinaturas, mas nessa ideia do impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Bom, o Lula, na minha opinião, ele está passando de todos os limites da razoabilidade. O simples fato dele receber um ditador com honras, só faltou estender um tapete vermelho. Aliás, eles estenderam um tapete vermelho. Essa ideia foi do deputado Sanderson, que solicitou a coautoria de vários deputados da oposição. 48 assinaram, o restante eu não sei por que não assinou. Entre eles,
2 do MDB, eu e Thiago Flores. E só nós sabemos os tipos de represálias veladas que sofreremos por conta disso. Mas eu continuo com os meus princípios. Muita gente me taxa como bolsonarista e eu não me canso de repetir isso. Eu não usei a imagem do Bolsonaro nem na campanha de vereador e nem na campanha de deputado. Eu vim por Deus, por mim e pelo povo. Então, é triste quando as pessoas me taxam o tempo todo de olha, você é de extrema direita, você é bolsonarista. Não, eu tive muitos votos da esquerda, por incrível que pareça, porque eu não me considero extremista. Mas eu acho que o Lula ele está extrapolando os limites da razoabilidade. Não é possível você receber no Brasil um narcoditador terrorista. Os Estados Unidos ofereceram uma fortuna de 15 milhões de dólares pela captura de Maduro. E aqui ele entra no nosso país, recebido pelo pai dos pobres, entre aspas, pelo aquele que falou de amor o tempo todo, com todas as pompas, como se fosse uma pessoa mais íntegra e idônea do mundo. Então eu assinei e não retiro a minha assinatura. Sei que vou sofrer pressão por isso, mas continuo firme nas minhas convicções. Perfeito. Eu vou pedir uma coisa para o nosso diretor, para o Edu, dividir a tela comigo aqui, e eu vou pedir para cada um dos nossos outros comentaristas da mesa fazer uma pergunta relacionada a esse pedido do impeachment ao delegado e deputado Palumbo. Se possível, Edu, por favor, tá? Eu vou começar do meu lado com o Magno. Magno, você fica à vontade de fazer a pergunta para o delegado Palumbo. Eu queria perguntar para o delegado Palumbo, ainda estamos, como você mesmo disse, Rodolfo, no primeiro semestre do novo governo e nós já temos 48 deputados assinando um pedido de impeachment. O governo claramente tem uma relação complicada com o parlamento. Eu queria que o deputado explicasse para a gente como tem sido esses 6 primeiros meses de relação com o governo petista, estando no parlamento, e quais são as perspectivas. Se ele acredita que esses 48 desse primeiro pedido devem crescer, dada a relação que ele vê diariamente no parlamento entre Congresso e governo. Bom, quem manda no país é o centrão. Não é nem a direita e nem a esquerda. A oposição deve ter ali uns 100 deputados, se contarem ali PT, PCdoB, enfim. E a oposição tem o PL, nem todos, alguns já se debandearam. Tem mais uma meia dúzia ali que deve fazer uns 100, 104, mais ou menos, penso eu. E o resto é do centrão. E esse pedido de impeachment, se o Lira quiser colocar para frente, ele coloca. Se ele não quiser, vai ficar lá engavetado. Isso vai depender muito das atitudes do governo, né, do executivo, o que ele vai oferecer. Na última votação, que estavam quase caindo os ministérios a mais, nós ficamos lá das 9 horas da manhã, onde foi marcado a reunião, né, que ia ser a votação, e 8h30 da noite nós estávamos esperando ainda, quando subitamente nós descobrimos pela imprensa que o governo estava dando 1 bilhão e 700 milhões em emendas. Obviamente, deputados que inclusive fizeram live falando que ia votar contra, que era um absurdo, foram lá e mudaram o voto. Por que vocês acham isso, né? Não precisa ter bola de cristal para saber o porquê. Então isso depende muito do Lira, né? Eu acho que a oposição ainda continua, né, pequena, mas ela vai depender se vai aumentar ou não do nosso presidente Luiz Inácio. Bom, o que nós estamos vendo aqui também é que são 48, né? 48 por enquanto, com uma probabilidade de aumentar, porque o impeachment não foi fechado. Esse pedido já foi fechado, Palumbo? Essa é a questão. Ou você acha que cabe mais deputados ainda assinarem esse pedido? Pode ser que tenha mais deputados, sim. Né? Isso aí, quem está na frente disso é o deputado Sanderson, que é um bom deputado, nós acreditamos nele. Aliás, ele é presidente da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado. Né? E a gente espera que essa oposição cresça, né? E que não se venda para os pseudos encantos do poder. Porque tem muito deputado, isso eu falo desde quando eu aprendi, né, um pouquinho na vereança de São Paulo, que basta oferecer uma emenda que a pessoa muda de lado, né? Fica com o pé em 2 canoas, o lado direito e o lado esquerdo. Vai afundar esse lado, eles vão para o outro, né? E muitos políticos são movidos, né, por emendas, por cargos, por poder. É a velha política do toma lá da cá, qual eu me recuso a fazer parte. Perfeito. Alessandro Negão, a pergunta é sua para o delegado Palumbo. Palumbo, pelo que eu entendi, então é crime de responsabilidade por ele ter recebido o ditador venezuelano, correto? O Brasil ele tem alguns princípios, né, que regem as relações internacionais, defesa da paz, repúdio ao terrorismo. Então, eu entendo que sim. Certo. Mas
eu não sei se outras pessoas, né, o presidente da Câmara, o próprio Supremo mais para frente vai entender isso também, né? Hoje o Lula tem a imprensa, hoje ele ainda tem o povo, porque a gente não está vendo o povo na rua, e a popularidade dele baixou, mas baixou bem pouco, pelo menos entre as pesquisas. Ele acabou de dar 1,7 bilhão em emendas. Quais as chances reais desse impeachment ir para frente? Porque, não, como você mesmo disse, está na mão do Arthur Lira, e a gente já teve 4 anos de Arthur Lira, e a gente sabe que não é tão fácil assim convencer Arthur Lira a colocar alguma coisa mais para frente. Quais as chances reais, assim? Porque provavelmente Arthur Lira vai fazer assim. Então, Lula, olha só o que chegou na minha mão. Exatamente, né? Mas até quando o Lula vai conseguir barganhar? Essa que é a palavra. Até quando ele vai conseguir dividir ali cargos entre ministérios? Até quando ele vai ter fôlego para ficar dando emendas? Entendeu? Eu não tenho direito a emendas impositivas porque é meu primeiro ano de mandato. Mas eu sei de deputados que já receberam quantias exorbitantes porque eles votam tudo a favor do governo. Então, só o tempo dirá. E isso depende muito mais do Lira, que hoje quem manda no país é o Centrão e um outro órgão aí que eu não preciso nem dizer o nome, mas vou dizer, que é o Poder Judiciário Supremo Tribunal Federal. Deixa eu fazer mais uma para o Palumbo, um jogo rápido. Antes então, de passar pro Diego, não pode passar pro Diego, cara. Acabei de... Eu preciso dar... desculpa, negão, mas a gente, no bate-papo a gente faz isso, tá? No bate-papo a gente entra nesse assunto, tá? Por favor, Diego, faz uma pergunta pro Palumbo que eu já vou acabar com essa dinâmica aqui, porque eu tenho outra coisa para perguntar também. Vamos lá. Palumbo, primeiro, parabéns pela coragem de subscrever um pedido de impeachment. A gente sabe que isso realmente lá em Brasília acaba colocando uma mira no deputado. Enfim, de fato, a chance de você sofrer uma represália, tendo em vista até o perfil desse governo, é muito grande. Eu queria saber que você explicasse também para a nossa audiência um segundo aspecto desse pedido, porque a gente falou muito aqui a questão do Maduro. Nesse pedido de impeachment também fala da indicação do Cristiano Zanin para o STF. Eu queria que você explicasse um pouco esse fundamento do pedido de impeachment protocolado. Nós temos um princípio chamado princípio da impessoalidade. Você não deveria indicar um amigo, um advogado, uma pessoa que foi o seu defensor. Me lembro bem, e todos nós vamos nos lembrar aqui, que quando Bolsonaro quis colocar o Ramagem na Polícia Federal, entraram com uma ação e isso caiu, não foi para frente. Por que agora a mesma regra não vale com relação ao ministro do Supremo Tribunal Federal que vai ser indicado e vai ser sabatinado pelos senadores? Então o pau que bate em Chico, nesta democracia, não está batendo em Francisco. E isso é muito perigoso, porque nós estamos aí passando do limite entre democracia e ditadura. Nós não podemos aceitar isso. As regras deveriam ser igual para todos. Se fez isso com um, deveria fazer com o outro também. Isso sim seria democracia e isso sim seria justiça. Perfeito. Palumbo, a grande questão, eu vi você no Linha de Frente essa semana falando justamente sobre isso, e você foi perguntado sobre o principal motivo desse impeachment, e nós chegamos de novo a Nicolás Maduro. Esse, de fato, é o principal motivo desse pedido de impeachment? Sim, é o principal motivo. Você não pode receber um ditador acusado de enviar drogas, que a gente sabe que passa pelo Brasil, mais de 200 toneladas, cuja cabeça vale hoje 15 milhões de dólares, uma fortuna, uma verdadeira fortuna, e como se nada tivesse acontecendo. Uma pessoa que está vindo para o Brasil pegar o nosso dinheiro deve mais de 6 bilhões de reais, é muito dinheiro, enquanto o nosso povo aqui, acabei de citar, inclusive na cidade de São Paulo, se nós andarmos ali pela região da Cracolândia, a gente vai ver gente revirando lixo para comer. Então, para mim, isso já é motivo mais do que suficiente. Claro que é uma decisão política, não depende só da oposição, depende do homem forte da República, que hoje se chama-se Lira, que tem todo o centrão ali com ele. Exatamente. Perfeito. Bom, a dinâmica das perguntas acabaram, agora nós vamos ao debate. Negão, você queria ter falado alguma coisa? Vamos pro debate. Não, que é o seguinte, os partidos que estão pedindo, os deputados dos partidos que estão pedindo, são deputados do MDB, que é o caso do Palumbo, você tem deputados do União Brasil e PSDB. Hoje eles são base. Negão, rapidamente, nós temos 1 minuto, tá bom? Hoje eles são base do governo. Eu fico pensando assim, o tanto de represárias que o Palumbo deve estar sofrendo agora, porque assim, o Palumbo sempre está aqui com a gente e ele sempre fala, ó, cara, eu tô no MDB, mas eu estou lá por mim, eu estou lá pelas pessoas que votaram em mim. Obviamente, aquele 1,7 bilhão dizem que nem todo mundo está lá
na mesma pegada que o Palumbo. Então, eu sei, não é nenhuma pergunta, eu só queria deixar aqui os parabéns para o Palumbo, entendeu? É honrado a gente poder fazer bancada, poder estar perto de uma pessoa que tem tanta coisa assim, tanto dinheiro à sua frente e resolve continuar ainda com a sua idoneidade, resolve continuar com a sua honestidade intacta, mesmo diante ali como que eu vou dizer ali, esqueci a palavra agora que a gente fala, quando tá à nossa frente ali, uma coisa tão grande quanto esse dinheiro todo, entendeu? Na frente. Esqueci a palavra. Tudo bem, nego, não tem problema não, vamos lá. Tentação. Tentação. Ele tá com a tentação à frente dele. Né? O governo está muito enrolado. A tentação é demoníaca. O governo tem membros do MDB, do União Brasil e do PSD subscrevendo um pedido de impeachment e o governo não pode abrir mão de União, MDB e do PSD porque tem fazendo base muito difícil. Mesmo com esses partidos na base, já está muito difícil. O deputado falou aqui do 1,7 bilhão que foi dado em emendas aos parlamentares. Negão falou. Quando tivemos agora a votação da MP dos Ministérios, mas também tivemos, na semana anterior, 1,1 bilhão em emendas distribuído quando os deputados votaram o arcabouço fiscal. Ou seja, para votar matérias graves, matérias disputadas e urgentes, o governo tem que estar abrindo o cofre. Mas quanto tempo a população, quanto tempo os cofres do governo vão aguentar? Exatamente isso. 1 bilhão por Quanto votação? tempo que vai aguentar? E eu vejo tanta hipocrisia naquele Congresso Nacional, porque como eu fui vereador aqui, e tem vereadores que se tornaram deputados, eu ficava olhando e fiquei relembrando que muitas vezes votações parecidas e que pessoas do PSOL votavam contra o prefeito, que aliás é do meu partido MDB também, deve me odiar por causa disso, né? E eu lá votando contra. E agora lá mudaram o discurso. Então a hipocrisia reina nesse país. O Negão falou de tentação, a tentação é demoníaca. E eu não tenho apego à minha cadeira, não. Já falei isso mais de 1 milhão de vezes. Quem me deu essa cadeira foi Deus, se Ele quiser. Amém. Ele tira. Pronto e acabou. Eu não estou lá por dinheiro, não estou por cargo, não estou por poder. Se eu não me eleger, não tem problema. Tá tudo certo. Deus quis que eu não me elegesse, tá tudo certo. Mas eu não vou me vender. Ô Palumbo, deixa eu te fazer uma pergunta até um pouco técnica, é uma dúvida real minha. É possível aditar um pedido de impeachment depois que ele é protocolado, como vocês fizeram? Eu acredito que sim, pode ser feito um novo pedido, não tem problema nenhum, com novas bases, novos documentos, não há problema nenhum de ser feito. Eu vou até aproveitar a tua presença aqui então para dar uma sugestão. Inclusive me deram uma porque a Lei 1079 de 50, que é a lei que trata dos crimes de responsabilidade, no artigo 5º item 6, ela diz que são crimes de responsabilidade celebrar tratados, convenções ou ajustes que comprometam a dignidade da nação. É justamente a nossa pauta anterior. Foi celebrado com Nicolás Maduro um acordo para compartilhamento de informações sigilosas. Então, se você celebrar um acordo dessa natureza com uma ditadura não fere a dignidade da nação, eu sinceramente não sei o que fere. Então fica a sugestão do aditamento. Esse é o contraponto jurídico que é exatamente onde esbarra. É exatamente aí onde esbarra a questão de você entender ou não. Não tem problema a questão. Não, é lindo, juridicamente falando, a questão jurídica mais perfeita e plausível do mundo. Mas, se o presidente da casa não quiser, não vai adiantar absolutamente nada. E não sei quem mencionou na mesa, eu me esqueci, me perdoe, sobre o povo ir nas ruas. O povo está com medo. Foi o Negão de novo. As pessoas foram presas porque estavam na porta do quartel, não invadiram nada, ficaram um tempão presos, senhoras de idade presas. Então o povo está com medo. Hoje em dia o povo lá em Brasília tem medo de vestir uma camisa amarela. Agora, se você vestir uma vermelha, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Agora, se você vestir uma amarela, você tem que ficar com medo. Outro dia, o deputado estava com a família lá, foi abordado porque estava com a camisa do Brasil. Então, que democracia que é essa? Que justiça que é essa? Para mim, não tem. Cara, eu vivo num tempo aqui em São Paulo, lá na década de 90, velho, que você ficava com a camisa do Corinthians, e você era abordada toda hora, velho. Agora, tinha nada a ver uma coisa com a outra, e agora com a camisa do Brasil o pessoal tá sendo abordado, né, velho? É brincadeira. Ó. Bom, nós temos mais um tempinho ainda. Você quer continuar a fazer? Ia fazer uma pergunta, até que eu te interrompi. Pode continuar. Magno, te dando a palavra novamente. Eu quero entender, aproveitar a presença de um deputado aqui, para entender como tem sido a relação com o Arthur Lira, né? Ele me parece ter hoje um poder bastante significativo. Como é essa abordagem para os deputados independentes em relação a, olha, temos uma matéria importante, temos uma questão aqui que ótima pergunta. Governo.
como é essa relação lá no dia a dia? E vou incrementar também, já vai na carona da resposta de quantos deputados nós precisamos, quantos votos nós precisamos para, de fato, ser instalado o impeachment. Bom, vamos lá. O Lira, um minuto, Palombo. O Lira, ele aparece nas maiores votações. Ele não tem os vice-presidentes, né, que acabam ajudando, auxiliando. Ele nem daria conta de praticar tudo isso. Então, ficaria inviável isso. Eu nunca tive acesso a ele, nunca fui falar com ele, também nunca procurei, essa que é a verdade. Geralmente isso fica por conta dos líderes partidários que chegam com as pautas e dão a orientação via o WhatsApp no celular como a gente deve votar ou não. Eu confesso que eu abro muito pouco o grupo do MDB, eu quase não abro, eu fico lá nas votações presencialmente, eu mesmo fico lá nas votações e vou participando e voto de acordo com a minha consciência, sem me preocupar com o voto ou com o que as pessoas estão pensando de mim. Eu vou de acordo com a minha consciência. E, Rodolfo, eu volto a repetir. Enquanto o Centrão mandar no Brasil, nós não teremos impeachment. Não adianta. Ó. A não ser que o povo saia na rua, perca o medo e resolva fazer uma manifestação gigantesca, longe lá da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, pelo amor de Deus, façam aqui na Paulista, porque não vai ter. Porque ainda o Brasil está na mão do Centrão. O deputado federal caçado Deltan Dallagnol se mostrou revoltado em suas redes sociais ao falar da decisão do cara, só no Brasil tem Superior Tribunal de Justiça. Você sabia disso? Que é só no Brasil que tem isso? Ele se mostrou contrário ao Tribunal de Justiça, o superior de todos, o que manda no Brasil. Tá, essa é a verdade. De manter sua condenação em processo que pede ressarcimento de valores gastos na Operação Lava Jato. Em entrevista à Jovem Pan News, Dallagnol falou sobre a multa de 3 milhões que deve pagar por possíveis irregularidades de gastos na Operação Lava Jato. Vamos acompanhar. Todo mundo que é técnico dizendo foram legais os valores, não tem o que cobrar dos procuradores. E aí ele avançou aquilo e buscou me responsabilizar junto com o Rodrigo Janot. Mas com um absurdo maior ainda, porque no meu caso eu não recebia as diárias, elas eram pagas para procuradores que vinham de outros lugares, assim como as passagens, qualquer empresa faz isso, quando tem que deslocar uma pessoa de um lugar para outro, paga o deslocamento e paga o dinheiro para a pessoa custear a sua vida temporariamente no outro lugar. E agora eles querem cobrar de mim, que não recebi, que não paguei, que não mandei pagar. Todo mundo que atua no Tribunal de Contas está abismado, porque nunca viram um caso em que é responsabilizado alguém que não é ordenador de despesa, ou seja, que não faz o pagamento, que não pede, que não autoriza, que não opina, que não manda pagar, e é responsabilizado alguém que não é o beneficiário. Vocês viram que na pauta, votou em mim? Isso, vocês viram que na pauta eu li Superior Tribunal de Justiça, né? Mas eu quis dizer o STF, que é o Supremo Tribunal de Justiça. Foi isso que eu quis dizer, tá? Bom, vou começar por quem estava aqui nesses dias todos e acompanhou um pouco mais de perto. Diego, essa revolta do Dallagnol faz algum sentido? Rodolfo, faz todo sentido e mais um pouco, né? O recado é muito claro. Não ouse combater a corrupção no Brasil. Eu sou uma pessoa que eu tenho muitas críticas à Lava Jato, eu tenho muitas críticas ao governo Bolsonaro, mas a forma com que o governo Lula tem tratado opositores políticos é algo estarrecedor sem precedentes. Vamos começar pela cassação do mandato do deputado, que, enfim, uma interpretação ampliativa da lei da ficha limpa, que não permite, por causa da natureza penal dessa lei, teve o mandato cassado irregularmente. A Câmara, que ao invés de proteger a própria autonomia, ao invés de se levantar contra esse absurdo, se manteve calada, referendou a decisão, e agora você tem o deputado sendo condenado a pagar essa multa absurda. O recado é muito claro, querem acabar com o Deltan Dallagnol e querem acabar com tudo aquilo que ele representa, para que ele sirva de exemplo, para que ele seja um corpo pendurado em praça pública e diga aos demais opositores desse governo, olha só, deixa a gente fazer o que nós quisermos em paz. Não mexa com a gente, porque senão o teu fim vai ser aquele ali, ó. E, enfim, eu acho que isso é só o começo. Como nós sabemos, o Sérgio Moro está nessa linha de tiro, a Carla Zambelli muito possivelmente também vai ter o seu mandato cassado e por aí vai. Ser de direita nesse país caminha a passos, não a passos largos, né? Porque, enfim, nós temos uma direita que tem se manifestado muito, mas se essa oposição do governo Lula não se organizar melhor, não formar um discurso mais uníssono, mais coeso, infelizmente, ser de direita no Brasil vai se tornar crime. Você não vai poder
poder expor uma ideia diferente do que aquilo que a esquerda prega. E isso é perigosíssimo para o povo brasileiro. Bom, vai chegar lá, né, Magno? Uma hora vai acabar chegando lá. Nós sabemos que nós temos alguns lavajatistas no Supremo Tribunal Federal e há uma possibilidade do Dallagnol ainda reverter essa situação. Na sua opinião, essa situação é pífia? Rodolfo, eu não contaria com a presença de lavajatistas ou de qualquer pessoa minimamente simpática a Deltan no Supremo Tribunal Federal. Me parece que a opinião do Supremo Tribunal Federal virou, como virou anteriormente a respeito da prisão em segunda instância. O tribunal tinha tomado uma decisão, poucos anos depois, o tribunal reverteu a sua opinião em 180 graus e mudou completamente o seu entendimento. Acho que a gente vai seguir vendo por muito tempo o decorrer desse embate contra Deltan e contra a Lava Jato. A justiça ainda se pronunciará muitas vezes a respeito desse fato, mas há alguns pontos preocupantes. O Diego falou aqui das circunstâncias que levaram à cassação do registro da candidatura do Deltan, um processo que por si já era complicado. E por fim, acabamos de ver Deltan mostrando a sua total independência do que agora tendem a atribuir a ele com essa multa. Ele não participou dessa operação, não participou dessa troca do pagamento de diárias ou da requisição de diárias, nem mesmo recebeu diárias e, no entanto, a multa de 3 milhões de reais cai em seu colo. Me parece muito claramente que nós temos as instituições dando o seu recado, nós temos alguém sendo pego como exemplo, olha, não ultrapasse essas linhas, porque senão você vai responder com o seu CPF, Deltan não é mais procurador e não pode ser deputado, está tendo colocado em seu colo uma multa que, com qualquer um de nós, inviabilizaria o nosso futuro e o recado está sendo dado. Durante o governo Dilma, a esquerda falou muito sobre o grande acordo nacional, aquele com o Supremo, com tudo. Hoje, o que nós temos visto em reação à Lava Jato, nessa reação do establishment contra aqueles que ousaram contestá-lo, é, de fato, um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Verdade seja dita, né? Só o Brasil tem um superior e um supremo. Em nenhum outro país do mundo você vê isso. Parece que nós estamos vivendo num momento bem do passado. Sabe quando você está no presente, parece que nada se faz novo aqui? Parece que a reforma política tinha que acontecer de todos os lados. É impressionante isso, porque... Vamos jogar a real aqui, negão, pra falar bem a verdade. Ele ficou chateado nas redes sociais dele, com o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, vai acabar caindo no colo do STF, que provavelmente não vão mudar seus votos. Nós vamos ver quem é quem agora, quem é lavajatista de verdade, quem é que vai comprar essa briga, tá? Eu acho que não é nem uma questão de ser um lavajatista. Eu acho que está muito mais para uma questão de ser correto. O que está acontecendo com o Deltan... Rosa Weber... Opa, eu estou falando desses lavajatistas que estão lá. O que está acontecendo com o Deltan Dallagnol é muito simples. Para a justiça, Deltan Dallagnol é um criminoso. Para o povo brasileiro, o crime de Deltan Dallagnol, o crime que ele cometeu, foi o crime de combater o crime. Esse é o verdadeiro crime de Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol ousou combater o crime. Deltan Dallagnol ousou mostrar aos brasileiros que políticos corruptos podiam ser presos. Deltan Dallagnol ousou mostrar aos brasileiros que empresários poderiam ser presos. Eu tenho 43 anos de idade. Eu me lembro quando a Lava Jato começou e eu fui uma das pessoas que falou, mano, isso é só mais uma operação que não vai dar em nada, que vai dar holofote, que a gente lembra daquela época quando não tinha internet, que a gente sabia do começo das notícias ao ver as manchetes nas bancas de jornais. Eu sou desse tempo, eu sou do tempo em que era impossível um empresário corrupto ser preso a partir do momento que ele tinha ligação com políticos. Político nem pensar. Político nunca era preso, político sempre tinha um habeas corpus, sempre tinha tudo pronto ali para ele. Deltan nos mostrou, Deltan esfregou na cara dos brasileiros que sim, você podia ver um político grande ir preso.
Sim, você podia ver um empresário ser preso, mas aí foi o grande crime que Deltan cometeu. Deltan deu esperança aos brasileiros. E aí, meu amigo, aí o sistema se levantou. E agora Deltan não está só sendo caçado, Deltan tem que ser humilhado. Deltan tem que ter a cabeça cortada e espetada na entrada da vila, como era feito na era medieval. É exatamente o que está acontecendo com Deltan agora. Ele está servindo... O Magno foi perfeito. Deltan está servindo de exemplo, o que é péssimo para os brasileiros. Tente se colocar no lugar agora de um juiz. Porque hoje Sérgio Moro está aqui encolhidinho, morrendo de medo de falar bom dia e já passar da meio-dia. Entendeu? E ele ser pego por ter errado o momento, que era boa tarde. Exatamente. Hoje, se ponha no lugar de um procurador, se ponha no lugar hoje de um juiz, se ponha no lugar dessas pessoas que deveriam nos trazer a justiça e estão vendo o que está acontecendo com o Deltan, como o Magno falou aqui, agora é no CPF, amigão. Agora é no CPF, eles vão esfregar a cara do Deltan no asfalto, é isso que está acontecendo com ele agora. Você também vai nessa carona, nesse raciocínio? Você acha que ele está servindo de exemplo? Concordo. Porque para todo movimento de direita, para todas as pessoas de direita, o que está rolando é uma caça às bruxas. Eu concordo com o Negão, ele foi muito feliz nas suas palavras. Isso aí foi um caçar com C cedilha, essa que é a verdade. Absurdo que fizeram com ele. E você impor uma multa de 3 milhões. 3 milhões porque ele trabalhou. O Ministério Público, para quem não sabe, é parte. Ele é parte. E agora, cadê o Ministério Público para defender um dos seus pares? Ele estava lá como representante do Ministério Público. Se essa moda pega, vai sobrar para todo mundo. Mas, infelizmente, no Brasil, pau que bate em Chico não bate em Francisco. É absurdo. O Negão falou com muita propriedade. Estão humilhando ele. Estão dizendo, entre linhas, que o crime compensa. Eu estou pensando em voltar a ser delegado, porque está muito perigoso ser deputado. Quando eu trocava tiro com bandidos armados de fuzil, eu corria menos risco. Agora eu que entro em subprefeitura, dou voz de prisão para corrupto, faço um monte de denúncia contra prefeito, contra governador, contra presidente da República, tá mais fácil eu trocar tiro com bandido armado de fuzil. Porque você combater o sistema, como diz lá no filme Tropa de Elite, não posso falar aqui a palavra, a mesma palavra que o Lula falou se referindo a Sérgio Moro quando ele disse que queria ferrar. Não foi essa palavra, mas eu estou sendo um pouco mais educado aqui. Lula não falou essa palavra, ele falou uma palavra muito pior. Ou seja, é um governo movido pela vingança, pelo ódio, de caçar com C cedilha mesmo. É isso que eles estão fazendo. E outros deputados que colocam a barba de molho. E com essa oração nós mudaremos de pauta, porque, olha, colocaremos as barbas de molho. Dallagnol, nós estamos esperando porque essa novela não vai acabar por aqui. Se tratando de uma pessoa de direita, nós vamos ver muita coisa ainda sobre esse caso. Bom, e falamos do Sérgio Moro aqui, né? Então, olha só, aliados de Cristiano Zanin querem isolar o senador Sérgio Moro do debate sobre indicação do advogado de Lula ao Supremo Tribunal Federal. Segundo a jornalística Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, as chances que Moro tem de barrar o nome de Zanin são consideradas irrisórias, mas a ideia é que ele fique falando sozinho, olha só. Já a oposição tem 12 senadores e outros 27 que declaram independentes, que se declaram independentes. Negão, vou começar por você. Nós temos 1 minuto e meio para cada um falar sobre essa Depois de ver, recentemente, Rodrigo Pacheco deu uma entrevista em que perguntaram para ele sobre Cristiano Zanin. Ele praticamente deu o aval dele para Cristiano Zanin. E quando o presidente do Senado dá o seu aval, é 90% de chances de que Cristiano Zanin não vai ter problema nenhum. Eu já disse em outras linhas de frente aqui que eu, várias vezes, por eu não ter aqui, eu não sou formado em direito, eu sempre gosto de perguntar para o advogado da bancada aqui sobre Cristiano Zanin e eles todos foram unânimes em dizer, o Cristiano Zanin é monstro. Ele manja muito e muito mesmo. O notório saber jurídico está nele. O grande problema dele é que ele fere o princípio da impessoalidade a partir do momento que ele foi advogado do presidente Lula. Da mesma forma que todos os advogados sempre diziam o seguinte, o Lula pode indicar quem ele quiser, negão. Entendeu? Mas o Senado
O Senado é que tem que ver as regrinhas ali, ó, ponto a ponto, ó. Não é o que nós estamos vendo agora. E vai ser interessante ver esse embate do Sérgio Moro contra o Cristiano Zanin, mas, sinceramente, eu acho que Sérgio Moro, no final das contas, ele também está com as barbas de molho, ele vai acabar ficando acuado. Acho que Cristiano Zanin tem que se preocupar um pouco mais com Marcos Duval, que já prometeu aí ao seu eleitorado que vai perguntar para o Cristiano Zanin se Lula foi inocentado. Entendeu? Essa já é uma boa pergunta, até para testar o notório saber jurídico do Cristiano. Olha, que o Cristiano Zanin é um ótimo advogado, pelo que a gente conhece, isso não está aqui em pauta. Nós não estamos contestando o gabarito dele aqui, essa é a palavra. Ele é bem gabaritado como advogado. A questão é que ele é advogado do Lula. E, Diego, vamos conversar entre nós aqui? Você que é advogado, que ninguém nos ouça, já tá dentro. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Rodolfo, uma pauta como essa, quando você estava lendo, eu realmente confirmo o que está escrito aqui. É zero a chance do Moro ou qualquer pessoa conseguir barrar a nomeação do Zanin. Até porque o Senado, até hoje, só barrou 5 indicações ao Supremo Tribunal Federal. Todas no governo de Floriano Peixoto, lá no século XIX, um caso emblemático até do Barata Ribeiro, que era um médico. Um médico não pôde ser nomeado ao Supremo Tribunal Federal. Então é isso. Nós temos aí uma sabatina no Senado que é só para inglês ver, né? Não tem, de fato, uma chance do presidente ter o seu nome e a sua indicação barrada nesse procedimento. A regra que nós temos, enfim, historicamente no país, é que o presidente indicou, vai lá no Senado fazer uma solenidade e já está nomeado. Então, o Zanin já pode se considerar ministro do Supremo Tribunal Federal. Não tem nada que nós possamos fazer contra isso, infelizmente. É isso. Ô, Magno, que time que você torce? Vasco da Gama. Então, você vai falar por último depois dessa. Eu vou passar pro Palumbo, que é palmeirense. Perdeu o direito à palavra. Você não sabe o que é um título faz muito tempo. Alô, povo do Rio de Janeiro. O Vasco não sabe o que é um título há muito tempo. Ô, Palumbo, Palmeiras, vou fazer uma analogia aqui. O Palmeiras normalmente é campeão com 3 rodadas de antecedência dos campeonatos que disputa. Salvo engano, quando não tem uma final ali pra decidir alguma coisa. Mundial. Não, vamos lá sobre isso que não tem. E tem. Não tá em questão aqui o título de 51, mas vamos lá. Campeonato Brasileiro, normalmente, o Palmeiras é campeão com 3 rodadas de antecedência. Ou seja, os últimos 3 jogos, ele vai fazer só pra cumprir tabela. É mais ou menos o que o Sérgio Moro está fazendo. Ele vai se levantar só para cumprir tabela, você não acha? É triste, mas é a pura realidade. Concordo com o Diego, concordo com o que foi falado nessa mesa. Ele já pode ser considerado ministro. Espero estar errado, eu espero voltar aqui e falar, errei, graças a Deus que eu errei. Mas o que vão fazer lá, um monte de pergunta para colocar em rede social, para lacrar, e ele vai ser nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa que é a verdade, porque ele tem o presidente lá do Senado, tem os outros senadores, e acho muito, mas muito difícil mesmo, que a oposição consiga barrar o nome de Zanin, que foi indicado pelo presidente Lula. Que, embora seja legal a nomeação, ela é imoral, porque fere o princípio da impessoalidade. Não deveria ser, em hipótese nenhuma, um amigo e muito menos o seu advogado particular que defendeu ele no maior processo de corrupção já visto na história da República Federativa do Brasil. Bom, a palavra agora é desse vascaíno. Não é um título faz tempo. Rodolfo, a vida dos sabatinados para o STF no Supremo Tribunal Federal, indicados para o Supremo Tribunal Federal, no Senado é certamente mais fácil do que a vida dos torcedores do Vasco. Diego, só houve 5 derrotas em mais de um século. As derrotas foram lá atrás no século XIX. Então é provável que o Cristiano Zanin percorrerá a sabatina, será apenas uma ratificação, como o Palmeiras está percorrendo o Campeonato Brasileiro. Quem fala da impessoalidade, não somos nós aqui, não foi um agente externo. Quem falou de impessoalidade sobre indicações no STF foi o próprio Lula, no debate da campanha presidencial do ano passado, quando reafirmou, sem que ninguém colocasse esse ponto para ele, que é fundamental termos respeito à impessoalidade na indicação que o presidente faz ao STF. Então, o presidente está cumprindo o seu dever constitucional, está indicando um escolhido para que seja sabatinado pelo Senado, mas a gente precisa perguntar se isso parece uma coisa desejável. A vida numa república não é só o que é legal e o que não é legal.
há uma série de questões institucionais que dão um termômetro a respeito do quanto essa república é saudável. E não me parece indicação de uma república saudável termos o ex-advogado do presidente da República indicado para uma sabatina no Senado, que a gente já sabe como vai acontecer. Hoje cedo tivemos a notícia de que o PL liberaria a sua bancada para votar de acordo com o seu desejo. Ou seja, um dos maiores partidos da oposição libera a sua bancada, outros partidos devem fazer o mesmo. A chance de Zanin ser de fato questionado no Senado, como é a prerrogativa constitucional daquela casa, é muito baixa. Devemos ter um ou outro senador fazendo perguntas, mas cumpriremos tabela. O resultado, todos nós já sabemos qual será. Zanin estará em breve no Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Mas a gente podia apontar aqui, para completar, apontar a hipocrisia do pessoal anti-horário. Recentemente, essa semana, o Zanin esteve com parte da bancada evangélica, teve aquela conversa, porque ele tem que conversar com todo mundo. Não é porque parece que já está tudo certo, que ele também não tem que fazer a peregrinação em cada um ali. Já conversou até com outros ministros, já conversou com o presidente da casa, mas essa semana ele se reuniu com um pessoal especial, se reuniu com a bancada evangélica, onde ele foi lá e pôde conversar e dizer que ele é católico, e dizer que ele é casado, e dizer que ele frequenta a igreja frequentemente, e dizer que ele é pai de 3 filhos. Ou seja, ele é exatamente exemplar, né? o estereótipo do André Mendonça, que foi tão criticado pelo pessoal. Não, porque o Bolsonaro tinha que ter escolhido uma mulher negra, trans, ou índia, ou isso, ou aquilo. E não, o Cristiano Zanin faz ele pega todos os requisitos que normalmente são mal falados pelo pessoal anti-horário. Cristiano Zanin é branco, Cristiano Zanin é hétero, Cristiano Zanin é pai de família, Cristiano Zanin é religioso. Certamente não é pobre. Certamente não é pobre, Cristiano Zanin é religioso. Só da campanha Lula ganhou 1,2 milhão? A gente brinca com isso porque eu sinceramente, para mim o que interessa é o seguinte: ele tem que ser bom. O notório saber jurídico tem que estar em dia ali. Por quê? Porque ele está ocupando uma vaga do STF e hoje nós sabemos o poder que o STF tem. Mas a gente tem que apontar a hipocrisia de quem aponta que todas essas coisas que seriam parte do Cristiano Zanin, se fosse outro nome, como já aconteceu no caso do André Mendonça, seriam defeitos. Entendeu? Não, a sua observação é pertinente, negão. Eu deixaria você falando aqui mais sobre isso, ainda mais trazendo André Mendonça para essa situação aqui, que o brasileiro, muitos dos brasileiros que nos assistem têm memória fraca. Não podemos ter memória fraca, tá bom? Não podemos ter memória fraca. Porque foi levantada uma bandeira aqui que o estereótipo devia ser assim, 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 assado. E o que nós estamos vendo é uma indicação imoral. Não é pela questão se ele pode, se ele é um bom advogado ou não, se ele será ou não um excelente ministro do STF, não é nada disso. A questão é a imoralidade, que fere o princípio da impessoalidade. É isso, meus advogados. Eu vou dar um exemplo rapidinho. Há 2 semanas atrás eu fui ser júri. Olha que legal. Júri lá no Fórum da Barra Funda. E durante a escolha ali, o juiz olhou para todo mundo que estava ali e falou assim, pro réu: o senhor conhece, para testemunha, o senhor conhece alguém que está aí? Não? Não conheço. Ok. Aí chegou pro réu: o senhor conhece alguém que está aí? Orou assim para também não conheço. Ou seja, você tem que ser imparcial. Você não pode ser amigo de alguém que pode julgar a seu favor. Você não pode ser amigo de alguém que vai julgar a seu favor. É impressionante isso. É só no Brasil que a gente vê umas barbaridades dessa. É só no Brasil que a gente vê uma barbaridade dessa. Não existe outro lugar do mundo que a gente vê as leis sendo feridas, as leis sendo descumpridas, ou muitas vezes a lei nem sendo colocada em prática. Eu tô errado. Tem a lei que não pega, né? O Brasil tem a lei que não pega. Tem a lei que não pega. Então a gente vai fazendo, a sociedade brasileira vai fazendo uma escolha de quais leis a gente adota e quais leis. Eu acho que pior que a lei que não pega é aquela lei que pega só quem convém. Isso. A lei o quê? Que pega só quem convém. Só pega de vez em quando. Então, É a cassação do Deltan. Machado de Assis fala, devemos ter cuidado quando o chicote muda de mãos. Quem tá batendo não fala nada, mas depois quando começa a apanhar... Ô Rodolfo, se tivesse um anti-horário hoje na mesa aqui,
entendeu? Beijo, Felipe, que provavelmente ele teria dito isso. Felipe. Entendeu? O Felipe teria dito assim, não, mas você tem que ver, Rodo, vou imitar o Felipe aqui. Tomara que eu preciso encerrar, negão, não pode encerrar. O Felipe vai adorar que você encerre, mas eu preciso encerrar o programa. Eu quero agradecer não só a nossa audiência, esses milhões de pessoas que nos assistem, o povo lindo do meu coração, mas também a minha esposa, Tancinha, e minha filha Valentina, que esteve aqui no nosso estúdio acompanhando o Linha de Frente. Fique agora... Não fique agora nada. Vou mandar um beijo para vocês, obrigado pela sua audiência. Jovem Pan com o jornalismo independente. Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.